Olá, dia 21 de abril é feriado e você sabe para que servem os feriados? Os feriados, em sua maioria, são datas históricas e servem como memória de uma nação, de um povo. É para construir a identidade, é para tornar aquilo que somos, ou seja, brasileiros. É como se fosse um álbum de família, registros familiares, e isso é o registro de um povo. Para isso que servem os feriados. O contexto histórico desse feriado dá para ser entendido através de dois pontos. Primeiro, as ideias iluministas. Eram ideias que percorriam a Europa, que defendiam a ideia de liberdade, a ideia de fim do colonialismo, fim do pacto colonial, voto, sufrágio universal. Então essas ideias eram a ordem do dia na Europa. E o outro contexto são os tributos de Portugal sobre a região mineradora, sobre a região de Minas Gerais. Era uma quinta parte do ouro, 20%, era a casa de fundição e a derrama. A derrama acontecia no momento em que o ouro, a extração do ouro estava diminuindo. Então aumentou ainda mais o recrudescimento do estado metropolitano português. Então cada cidade aurífera tinha que pagar 100 arrobas de ouro por ano, ou seja, quase 1.500 quilos. Isso até para ajudar a reconstrução de Lisboa, que sofreu um terremoto em 1765. Contra as arbitrariedades da corte portuguesa, da metrópole portuguesa, organizou-se então a Inconfidência Mineira, que apesar de ser um grupo muito vasto, muito amplo, ele não tinha uma unidade de ideias. Então algumas questões como o modelo político a ser adotado ou a abolição da escravatura não tinha consenso entre os inconfidentes. Entre os inconfidentes, que eram padres, mineradores, fazendeiros, funcionários públicos, profissionais liberais, encontrava-se a figura de Joaquim José da Silva Xavier, que era um alferes, mas que já tinha sido de tudo, comerciante, soldado, dentista, daí veio a alcunha, o apelido dele de Tiradentes. A rebelião da Inconfidência Mineira ficou programada no dia da cobrança da derrama, que era o imposto mais abusivo. Só que no dia da cobrança, no dia da rebelião, então, o movimento foi dedurado por Joaquim Silvério dos Reis. Ele trocou a sua denúncia por perdão de dívidas e tributos com a coroa. Então o movimento foi sufocado, os amotinados presos e julgados. Houve prisões, houve trabalhos forçados, houve degredos, que é expulsão desses brasileiros do país, né? Geralmente trabalhando em colônias portuguesas da África. 11 condenados à morte, 10 foram perdoados e apenas Tiradentes foi enforcado. Ele foi enforcado, esquartejado e o seu corpo espalhado pelo caminho que ligava o Rio de Janeiro até Minas Gerais, até Ouro Preto, até Vila Rica. Tiradentes nem sempre foi feriado. Ele foi feriado quando proclamou-se a República, que precisava de uma data justamente com esse objetivo, de criar uma identidade ao Brasil, criar uma nacionalidade, criar uma ideia que temos um passado heróico, um passado de luta contra as arbitrariedades. Meu nome é Patrick, 21 de abril, o dia da morte de Tiradentes.